Bom, meus caros, eu vou falar um pouco aqui para vocês a respeito dessa experiência que nós tivemos de 3 anos de AGDI. Eu estive 2 anos como diretor de planejamento e programas na agência e agora no último ano na presidência. E como braço executivo da Secretaria de Desenvolvimento, como um dos atores principais aí do que a gente chama de sistema de desenvolvimento, né, junto com a Secretaria, com os bancos de desenvolvimento, a Fazenda, entre outros órgãos de governo, nos coube trabalhar na formulação, um trabalho coletivo, né, da política industrial e o monitoramento dos vários programas, das várias ações, né, sejam elas setoriais, sejam elas transversais. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é, digamos assim, um relato de um aprendizado acumulado nesses 3 anos, mas é uma posição muito pessoal. É o que o Ivan aprendeu, ou conseguiu identificar, digamos assim, dentro desse trabalho. E eu vou estruturar aqui a primeira parte da minha fala seguindo a lógica da nossa política industrial propriamente dita, que facilita um pouco o raciocínio. Em primeiro lugar, antes de entrar na questão dos elementos, dos 5 eixos da política industrial propriamente dita, eu queria colocar uma percepção que tive ao longo desse período. Quando a gente fala na questão da internacionalização, eu não sou um bom aprendiz, mas eu aprendi algumas coisas com o professor Enéas no curto período que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? A questão essa temática, ela vai para além do que tradicionalmente a gente lida dentro do sistema de desenvolvimento, que é ou promoção comercial ou atração de investimentos. Mas, efetivamente, dentro do sistema de desenvolvimento, é fundamentalmente nessas 2 linhas que a gente trabalha. Basicamente, somente para essas 2 linhas de esforço que a gente tem instrumentos para trabalhar. Promoção comercial ou atração de investimentos. A questão de internacionalização de empresas, a questão que a gente tangencia um pouco, mas fundamentalmente nós não temos instrumentos, não temos atuado fortemente nessa linha. E aí, me restringindo um pouco nessa questão da promoção comercial ou da atração de investimentos, uma das minhas conclusões é que, enquanto governo do Estado, enquanto um governo estadual, a gente consegue sim desempenhar um papel relevante na atração de investimentos. Nós temos instrumentos para isso, vamos falar de algumas coisas aqui. Já para a promoção comercial, me parece que nós temos uma limitação bastante grande. Né? Até porque as exportações já são praticamente totalmente desoneradas. Então, enquanto instrumento de ação efetivo para apoio à promoção comercial, existe uma limitação relativamente grande. Pelo menos em instrumentos que deem resultados mais imediatos. É diferente de alguns instrumentos que a gente tem, que a gente sabe que vão trazer alguns resultados de médio e longo prazo, que eu vou comentar um pouquinho aqui durante a abertura que eu vou fazer pelos 5 eixos. Mas essa é uma primeira conclusão que eu trago desse aprendizado. O governo do Estado, com seus instrumentos, pelo menos os que estão aí colocados, pode jogar um papel muito forte na atração dos investimentos. Tá? O que diz respeito principalmente a estabelecer vantagens comparativas com outros estados que estão disputando o mesmo investimento. Agora, instrumentos efetivos para apoio às empresas exportadoras, embora nós tenhamos alguns, o impacto desses instrumentos, ou o potencial de impacto desses instrumentos na economia, eu acho muito limitado. Então, entrando nos nossos eixos, né, lembrando, a política industrial ela foi estruturada em 5 eixos. O primeiro eixo que fala de setores estratégicos, e as ações internacionais, inclusive, vieram um pouco a reboque desse primeiro eixo, que a gente procurou pensar as ações estratégicas em função dos setores estratégicos, pelo menos
os nossos exercícios de planejar ações, né, seja de promoção comercial, de apoio à promoção comercial, seja de atração de investimentos. Isso que é um sistema de desenvolvimento foi pensado muito a partir dos setores estratégicos. Então, o primeiro é política setorial, o segundo eixo é a política de economia da cooperação, onde nós temos, né, alguns programas muito interessantes, como de apoio a arranjos produtivos locais, entre outros. Eu vou comentar um pouquinho a respeito. Depois nós temos o terceiro eixo que a gente chama de política da firma, que são alguns instrumentos como a sala do investidor, que vão direto em apoio a empresas, a investimentos ou a capacitação, etc. Nós temos um quarto eixo que são os instrumentos transversais, aqueles que servem de apoio independentemente do setor que esteja aí colocado, né, mas que nos auxiliam também nessas ações de prover competitividade, especialmente para casos específicos, de projetos específicos, de empresas. E, por fim, é o quinto eixo que a gente chamou de infraestrutura para o desenvolvimento, né? Também eu vou citar um pouquinho disso, puxando sempre para a temática de hoje, que volta para a questão das relações internacionais ou do Rio Grande do Sul num cenário internacional. Bom, em primeiro lugar, a questão setorial, ou a política setorial. Uma das conclusões mais fortes que eu tenho é de que os resultados mais objetivos e mais fortes que a gente conseguiu foram aqueles setores aonde nós conseguimos um bom alinhamento com a política federal. Se a gente parar para pensar aquilo que fez num tempo mais recente, digamos aí 10 anos, 15 anos, aquilo que fez alguma diferença, o que está começando a fazer alguma diferença na economia do Rio Grande do Sul, e aí eu vou citar alguns exemplos aqui, o que a gente tem conseguido avançar na indústria naval e oceânica, que saímos de 0 a 10, 15 anos atrás, e hoje já somos o segundo polo, dentro daqueles 23 programas estratégicos, representava 0 em termos de vendas industriais, e hoje já vai a 4%. Enfim, nós viemos a reboque, entre aspas, né, de uma política federal, onde a Petrobras foi um dos principais instrumentos, mas foram decisões que vêm do governo Lula e, enfim, seguiram o governo Dilma, que nos colocaram como players efetivos nesse mercado. Um outro exemplo é o setor de energia eólica, também, a questão de 10, 15 anos atrás, era absolutamente inexistente, incipiente no Estado. A gente vem jogando um papel, eu diria, bastante interessante. Nós conseguimos aí emplacar uma média aí de participação nos leilões de energia de 400 megawatts por ano, e isso dá 1,6 bilhões de reais em investimentos todo ano aqui no Rio Grande do Sul, daqui para os próximos 20 anos. De novo, trata-se de uma lógica econômica setorial muito específica que vem em função da regulamentação do setor de energia, da sua lógica de promover leilões que acabam por si financiando os investimentos e assim sucessivamente. Acho que ainda temos muito que avançar, nós temos que atrair para cá ainda os fornecedores de equipamentos, etc., mas isso é algo novo, né, ou mais recente aqui no Rio Grande do Sul. Um outro setor que não tem tanta expressão, eu diria assim, do ponto de vista do que a gente tinha há algum tempo atrás, porque a gente tem hoje, mas tem nos chamado na agência muita atenção, é o setor de saúde, seja para medicamentos, seja para equipamentos, né? E aí eu faço referência especialmente às últimas missões que nós fizemos aí, desde o início do ano passado até essa mais recente, 3 semanas atrás, para o Japão e para a Coreia,
identificando que muitas empresas, por exemplo, do Japão e da Coreia, nestas áreas, têm interesse em vir para o Brasil, já estudaram muito bem o mercado brasileiro, concluíram que tem que vir para cá. Acho muito difícil vir para cá, por conta de as complicantes tributárias e por não conhecer suficientemente o mercado e a dificuldade de localizar parceiros, mas é um setor onde a gente conseguiu identificar alguns elementos aqui no Estado, né, desde a existência de um laboratório público como o Laferrez, que agora virou empresa, né, até o Hospital de Clínicas, que é referência em pesquisa clínica no país. Tem um conjunto de alguns parques tecnológicos, como o Tecnopuc e tal, que tem dedicado, né, para esse setor, parte de seus esforços. A gente vai identificando alguns diferenciais que o Rio Grande do Sul oferece no acolhimento de investimentos nesse setor em relação a outros estados da federação, né? Ali, basicamente, o nosso concorrente é São Paulo. E a gente poderia avançar para alguns setores aí que a gente considera lá os tradicionais da nossa economia, como é o caso do automotivo, onde também eu diria que a gente vai colhendo alguns resultados, mas, de novo, a reboque de uma política industrial federal, que no caso aí do automotivo é o Inovar Alto, que fez com que nós pulássemos aí. Na verdade, não é só o Inovar Alto, né? Nós temos um movimento mais complexo e de mais tempo nesse setor, que fez com que a gente saísse de 4 montadoras, de 4 grandes, né, players, para praticamente 30 e tantos aí, num período de 15 anos, e agora com o Inovar Alto, parece que esse entraram de novos players ainda ganhou mais fôlego. Mas, de novo, em qualquer um desses setores que eu usei aqui como exemplo, o que eu identifico de comum em todos eles é que os principais instrumentos, os principais esforços, que a gente consegue fazer e implementar, eles dão resultado quando se alinham com algum esforço, alguma política federal. Então, esse é o primeiro aprendizado aí que eu gostaria de deixar aqui colocado. Nós procuramos orientar o nosso trabalho, e ao que me parece foi uma decisão acertada, de focar mais esforços de atração de investimentos naqueles setores que a gente chama de nova economia e focar mais esforços de promoção comercial naqueles segmentos que a gente chama de economia tradicional. Tem uma certa lógica, mas na prática, no mundo real, as coisas não acontecem exatamente assim. Esse setor automotivo que eu citei é um bom exemplo de um setor tradicional, onde o movimento que a gente consegue fazer mais efetivo é de atração de investimento e não de promoção comercial, salvo, né, a nossa capacidade aqui de atuar no mercado sul-americano, que, de novo, depende fundamentalmente de alguns acordos aí, por exemplo, com a Argentina, onde o governo do Estado fica muito limitado na sua capacidade efetiva, eu diria, de interferir no processo. Embora os esforços, né, sejam feitos no sentido de que as pautas de interesse do Estado elas sejam consideradas nessas negociações. No segundo eixo da nossa política industrial está lá a política da economia da cooperação. E ali está, por exemplo, no nosso programa de apoio a arranjos produtivos locais, uma das formas que a gente encontra de, se não de imediato, no médio e no longo prazo, auxiliar as empresas pequenas e médias, principalmente, a adquirirem, inclusive, mais capacidade e competitividade para exportação. Então, esse eu diria que naquela divisão simplista que eu fiz aqui de promoção comercial, atração de investimentos, embora o programa de APLs não seja um programa para um ou para outro, ele é muito mais voltado para adensamento e competitividade das cadeias propriamente ditas. Quando se fala na questão da inserção do Rio Grande do Sul, né, na economia de uma forma
global, internacionalizada, enfim, a gente enxerga aí esse programa de arranjos produtivos locais como um desses instrumentos, capaz de, no médio e longo prazo, criar condições de competitividade diferenciadas e que vão refletir, talvez, né, ou potencialmente, numa maior capacidade de exportação, inclusive. Mas é um trabalho árduo, porque esse pessoal, via de regra, está mais de olho, né, no seu mercado local ou regional. Isso é um trabalho que ou ele é continuado, né, e há de se ter muita persistência nisso, ou provavelmente nós vamos, se não vivenciar o que vivenciamos já em anos anteriores, porque esse tipo de programa já teve mais ativo, perdeu o fôlego, ganhou fôlego novamente agora. Quem sabe, se nós tivéssemos tido continuidade, nós já não estaríamos, né, num outro nível de competitividade. Lá no terceiro eixo da política industrial estão aqueles instrumentos da política da firma, por exemplo, sala do investidor. E, bom, aí tem muito mais uma evidência, eu diria, da capacidade, aquela questão que eu coloquei no início, né? Nossa percepção de que com os instrumentos que nós temos hoje, o Estado, enquanto o governo do Estado, tem muito mais